Boa tarde, eu me chamo Arthur Cerveira e vou apresentar o trabalho Avaliação dos requisitos de memória para codificadores de vídeo segundo o padrão VVC, desenvolvido por mim, professor Bruno Zatti, ambos do Grupo Vitec da UFPEL, e professor Felipe Sampaio, do Instituto Federal do Campus Farroupilha. O contexto que nos motivou a escrita desse artigo está principalmente no aumento do volume de dados de vídeos sendo transmitidos pela internet, que está relacionado ao crescimento das plataformas de streaming e presença de resoluções maiores disponíveis para o grande público, como 4K e 8K, além de outras formas de consumir vídeos, como realidade virtual e vídeo 360 graus. Esse aumento de volume cria uma maior demanda por codificadores mais eficientes, que para atingir essa eficiência, utilizam ferramentas mais complexas, que aumentam o uso de memória e o gasto energético no processo de codificação. Essa busca por codificadores mais eficientes nos leva ao Versatile Video Coding, ou VVC, que começou a ser padronizado em 2018 pela JVET após o Call for Proposals, que buscava ferramentas de codificação mais eficientes que as do HIVC, até então estado da arte. As inovações trazidas nesse padrão aumentaram sua complexidade, criando assim a necessidade de uma medição mais precisa dos impactos dessas inovações em aspectos relacionados à memória. Até o momento, há poucos trabalhos analisando essas novas ferramentas introduzidas no VVC, especialmente tratando em tópicos de memória, sendo um foco muito maior em questões de eficiência de codificação e complexidade computacional. Logo, como principal objetivo desse trabalho, visamos analisar os acessos à memória do VVC e compará-lo ao HIVC, traçando assim insights e novas perspectivas de pesquisa relacionadas à otimização do uso de memória. Como principais contribuições do trabalho, as análises do VVC e HIVC foram realizadas por duas perspectivas. Memory Profiling, que analisa os acessos à memória gerais dos codificadores e separa os acessos por cada módulo de codificação. Essa análise mostrou o módulo de predição interquadros como ser o maior gargalo no processo de codificação. Em razão disso, foi realizada a Interprediction Memory Analysis, que consiste em uma avaliação específica deste módulo. Essa figura apresenta o fluxo da codificação do VVC. O processo começa com a etapa de predição, onde a predição interquadros ou intraquadro é escolhida para a codificação. A diferença entre o resultado da predição e o vídeo original nos dá o resíduo de predição, que então passa pelas etapas de transformadas e quantização. Em seguida, é aplicada a codificação de entropia, para diminuir a redundância na sua representação em nível de bits. Esse quadro então é reconstruído, e são aplicados filtros para que, só então, seja utilizado como referência para as próximas etapas de predição. A operação de predição interquadros é a mais exigente do codificador. Essa etapa é responsável por capturar correlações temporais, ou seja, movimentos dos objetos, entre quadros vizinhos em um vídeo, e tem como principal módulo a estimação de movimento. Para flexibilizar esse processo, os quadros são particionados em blocos, com seu tamanho definido de acordo com as características de cada região do vídeo. Dentre as principais inovações do VVC está o particionamento de quadros mais flexível e inserção de novos tamanhos de blocos para as unidades de codificação. Esse particionamento mais flexível se deve em razão da estrutura Quad Tree Multitype Tree, apresentada na figura. A estrutura consiste em uma árvore quaternária com árvores binárias e ternárias alinhadas, permitindo assim a utilização de partições assimétricas ao nível de unidade de codificação, substituindo o modelo utilizado pelo HIVC, que consistia em uma Quad Tree mais unidade de predição para o particionamento. A estratégia definida pela QTMTT é de, ao atingir uma folha, a unidade de codificação ainda pode ser dividida em uma combinação de árvores binárias e ternárias. Seguindo o exemplo da figura, as partições A, B, C, D são atingidas após duas divisões da Quad Tree original, seguida pela combinação de uma divisão ternária e outra binária. Essa figura apresenta os novos tamanhos de blocos possíveis graças à estrutura Quad Tree Multitype Tree, comparado com os blocos disponíveis no HIVC. Em uma visão geral, o VVC apresenta um total de 27 tamanhos de blocos disponíveis, 7 a mais que o HIVC. Desses 27, 22 são partições assimétricas, permitindo assim uma adaptação muito mais flexível às características de cada vídeo, como também bordas e outras regiões específicas. O VVC introduziu também a CTU de tamanho 128 por 128, dobro do HIVC, permitindo assim novos tamanhos maiores para os blocos, como 128 por 128, 128 por 64 e 64 por 128. Esses novos tamanhos, embora permitam uma maior eficiência de compressão, também são responsáveis por aumentar a complexidade computacional e, consequentemente, o uso de memória no processo de codificação. Essa figura apresenta a metodologia utilizada para os experimentos. As análises adotaram as condições comuns de teste para os codificadores e utilizaram as configurações Low Delay e Random Access. Como modelo de teste para o VVC, foi utilizado o VTM e para o HIVC foi utilizado o HM. Os experimentos foram realizados nos primeiros 17 quadros de cada sequência de vídeo e usaram os 96 como search range, sendo esse o valor padrão para o VTM. Para a análise geral da memória, foram utilizados 4 vídeos HD 1080p e a ferramenta VTune Amplifier da Intel foi utilizada para monitorar os acessos do codificador. Como saída, essa ferramenta usava os loads, acesso de leitura, e stores, acesso de escritas de cada função executada. Com isso, obtemos os acessos realizados por cada módulo da codificação. Esse experimento não leva em conta a arquitetura cache do processador. Para a predição interquadros, foram utilizados 4 vídeos HD 1080p,
2 vídeos 2K e 2 Ultra HD 4K. HM e VTM foram estendidos, de forma a tirar traces de memória detalhando cada acesso realizado pelo módulo. Esses traces foram analisados por uma ferramenta em Python, que nos dava como sair o volume total de acesso à memória do módulo, como também acessos realizados por cada tamanho de bloco. A primeira análise do Memory Profiling apresenta a diferença do volume total de acesso à memória do VVC comparado ao HIVC. Os resultados foram obtidos pela soma de todas as operações de leitura e escrita na memória, capturadas durante a codificação pelo VTune. Neste gráfico, os acessos foram normalizados para o VVC, assim, destacando a proporção entre os codificadores. Em todos os casos analisados, o VTM exigiu um uso maior de memória que o HM, de 7.4 a 9.1 vezes na configuração Low Delay e 12.1 a 13.14 vezes em Random Access. Apesar dos vídeos variarem de acordo com suas características temporais e espaciais, a proporção entre os valores permaneceu similar. Como conclusão da análise, afirmamos que, embora a diferença na implementação dos modelos de teste podem afetar esse resultado, o crescimento de até 13 vezes do VVC ressalta a importância da realização de avaliações do codificador em quesitos de memória. A análise 2 apresenta a distribuição dos acessos à memória para cada módulo de codificação. Os módulos de codificação considerados foram predição interquadros, dividido em predição inteira fracionária, predição intraquadro, transformação e quantização, entropia e filtros. Os módulos restantes foram agrupados em outros, incluindo tarefas como controle do codificador e gerenciamento dos quadros. Em todos os casos analisados, a predição interquadros foi responsável pela maioria dos acessos à memória, desde 60% a 69% com BQT Race na configuração Random Access, até 85% a 90% com Basketball Drive em Low Delay. Variações dependem das características temporais e espaciais dos vídeos, mesmo porque ambos possuem a mesma resolução. Importante ressaltar também a representatividade da predição interquadros fracionária, que vai de 12% a 39% do total de acessos. A predição interquadros é menos representativa no VVC do que no HIVC. Isso se deve à razão das inovações trazidas ao VVC em outros módulos, como a predição intraquadro, transformação e quantização e operações de filtragem, aumentando sua representatividade no total. Como insight da análise, afirmamos que a predição interquadros continua como o maior gargalo no processo de codificação do VVC, e otimizações e avaliações específicas desse módulo se mostram muito necessárias para tornar mais eficiente o uso de memória do codificador. Considerando os resultados da Memory Profiling, uma análise específica da predição interquadros foi realizada. A análise 3 apresenta a medição de acesso à memória específicos do módulo. Aqui, o VVC apresenta em média 4.1 vezes mais acesso à memória que o HIVC. A maior diferença identificada foi de 5 vezes em Low Delay e 5.8 vezes em Random Access, na sequência de vídeo Campfire, e a menor foi de 3.1 vezes em Low Delay e 3 vezes em Random Access, encontrada em BQT Race. A diferença de acessos presentes desse módulo não possui relação com o volume absoluto de acessos realizados pela sequência de vídeos. Por exemplo, mesmo o People on Street acessando um total de 2 vezes mais memória que o Basketball Drive, a proporção deles nesse módulo continua próxima, sendo 4.4 e 4.5 vezes na configuração Low Delay e 4.3 e 4.8 vezes em Random Access. Considerando as configurações Random Access e Low Delay, o ratio de memória acessada pelos codificadores é similar. Como conclusão da análise, afirmamos que as inovações presentes no VVC, como QT e MTT, causaram um aumento de acesso à memória desse módulo de até 5.8 vezes. A análise 4 apresenta quanto a memória é acessada pelos novos tamanhos grandes de bloco introduzidos no VVC, 128 por 128, 128 por 64 e 64 por 128, em relação ao total de acessos do módulo. Os resultados apresentam grande variação, desde 4.3% na sequência de vídeo People on Street até 22.3% em Traffic Flow. Essa discrepância se deve principalmente às características temporais e espaciais do vídeo. Isso pode ser visto porque, até mesmo vídeos com as mesmas resoluções variam bastante. Por exemplo, considerando apenas sequência de vídeos HD, os novos blocos representam de 6.9% até 22.1% do total de acessos. Assim, como conclusão da análise, afirmamos que a inserção de novos tamanhos de CPU pode representar um aumento significativo nos acessos à memória da predição interquadros. Entre os principais sites traçados na análise geral da memória estão inclusos um aumento significativo de acesso à memória do VVC em relação ao HIVC, de até 13 vezes, e a predição interquadros continuar sendo o maior gargalo no processo de codificação, como já era o caso no HIVC. Já para os insights da análise específica da predição interquadros, estão as inovações do VVC, como inserção de novos tamanhos de CPU e a estrutura QT-MTT, como sendo responsáveis por grande parte do aumento de acesso à memória deste modo. Considerando esses insights, podemos afirmar que há espaço para trabalhos que visem tornar o uso de memória do PVC mais eficiente. Para trabalhos futuros, visamos analisar versões mais recentes dos modelos de teste, como também avaliar os acessos à memória de mais sequências de vídeos 4K e 8K. Obrigado pela atenção, estou aberto a questionamentos.